Olá, turma. Professor Moisés em mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos fazer a determinação de uma função afim através de dois pontos. Vamos só reescrever para a gente entender direitinho o que quer dizer. Vamos lembrar que f de 2, na verdade, esse número que está dentro dos parênteses é x, ou seja, o outro elemento se refere ao outro par ordenado, que é y. Ou seja, vai ficar x igual a 2 e y igual a menos 2. E aqui a gente tem mais outro par ordenado, sendo que x dentro dos parênteses é 1 e o outro valor ordenado é y, que é 1. Então, a gente sempre, quando tem um par ordenado, sempre vai seguir essa ordem. O primeiro valor se refere a x e o segundo a y. Primeiro a x, o segundo y. Né? Não vamos esquecer que a função afim, ela de forma geral, pode ser representada por f de x igual a x mais b. Essa é a representação geral de nossa função afim. Ok. Então, o que a gente vai fazer é determinar a função através desses dois pontos. Ok? Então, vamos trabalhar. Vou trabalhar separado esse ponto. Trabalho esse ponto também separado. E no final, a gente vai juntar as equações. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir porque f de 2 significa f de x, ou seja, isso aqui é a função. Então, a gente vai substituir pela função genérica, ok? Então, vamos colocar ax mais b, porque f de x é o quê? Ax mais b. Então, onde tem f de 2, vamos colocar ax mais b. Então, vai ficar ax mais b. Que isso é igual, temos lá, ó, é igual a quanto? Nesse caso aqui, a função é igual a menos 2. Então, o que eu coloquei? Ax mais b igual a menos 2. Agora, veja só que ele diz que o x é 2, certo? Então, se o x é 2, eu vou substituir onde tem x por 2. Então, vai ficar 2a mais b igual a menos 2. Ok, agora que eu já tenho uma equação formada, eu vou para o outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Então, ele diz que f1, ou seja, a função é igual a ax mais b, genericamente. Então, vai ficar ax mais b igual a quanto? A 1. Ok. Só que o x é igual a quanto? Igual a 1. Então, a gente vai substituir a vezes 1 mais b igual a 1. Vamos ajeitar. 1 vezes a é o próprio a mais b igual a 1. Pronto. Veja que eu tenho duas equações. Aí a gente vai juntar um sistema de equações. Então, vamos colocar 2a mais b igual a menos 2. E a segunda equação, que é a mais b igual a 1. Pronto. Agora, a gente tem um sistema de equações e para a gente resolver um sistema de equações é bem simples. Na verdade, a gente vai ter que eliminar ou a ou b. Então, um desses dois valores, a gente vai ter que fazer ele desaparecer. E o processo que a gente vai utilizar é substituição. Lembrando que a gente pode multiplicar a equação de cima ou a equação de baixo por qualquer valor. Então, vejam só. Eu posso eliminar mais facilmente o b. Então, eu vou multiplicar por menos 1, essa primeira equação, e aí eu vou obter uma equação proporcional.
Agora, multiplicando a primeira equação, a gente vai ficar 2 vezes A vezes menos 1, vai ficar menos 2A. B vezes menos 1, menos B. E menos 2 vezes menos 1, mais 2. Perceba que eu multipliquei cada membro por menos 1, ok? Agora, essa equação, ela agora está dessa forma. É uma equação equivalente. E eu vou somar com a segunda equação, que é A mais B igual a 1. Pronto. Somando, vai ficar menos 2A com A, fica menos A. Menos B por mais B são valores iguais com sinais contrários, fica 0. E 2 com 1, 3. Ou seja, menos A é igual a 3. Preste atenção que eu não quero menos A. O que eu quero, na verdade, é A. Ou seja, eu posso multiplicar tudo por menos 1. Menos A por menos 1 dá A. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, obtive o valor que eu queria. Ou seja, A é menos 3. Pronto. Sabendo que o A é menos 3, eu posso pegar qualquer uma das equações originais que eu tinha e eu posso substituir esse valor de menos 3 nela. Então, vamos pegar essa daqui que está até mais simples, né? Você pode pegar a primeira também, vai dar o mesmo valor. Vou pegar a segunda que está até mais simples. Ela tem o quê? Tem A mais B igual a 1, repetindo ela. E o A é igual a menos 3. Eu posso fazer menos 3 mais B igual a 1. B é igual a 1. E esse menos 3 que está no primeiro membro, ele passa para o segundo membro, somando. Então, B é igual a 1 mais 3, B é 4. Pronto. Obtive o valor de 4. A gente não tinha comentado no primeiro vídeo, mas esse valor de A, ele também é chamado de coeficiente angular da função. E o B é o coeficiente linear da função, ok? Em aulas futuras a gente vai saber exatamente o que ele quer dizer e a gente vai estar trabalhando com gráfico e vai saber melhor disso, né? Mas vamos fazer a nossa função, que o objetivo é a determinação da função. Então, pronto. A gente vai voltar aqui para a nossa forma geral da função afim. Então, veja só que a gente vai repetir aqui. F de x igual a AX. A gente descobriu que o A é quanto? Ó? Menos 3. Então, vou substituir. Fica menos 3x mais B. Veja que o B da gente é 4. Então, coloco o B. Pronto. Está determinada a nossa função. E era isso que a gente queria. Bem, temos aqui um segundo exemplo, né, de função. Então, ele está pedindo que função passa pelos pontos A, 1 e 3 e B, menos 2 e menos 3. Veja que ele está denominando dois pontos A e B. Esses pontos aqui poderia ser quaisquer letras. Poderia ser M e P, poderia ser P ou K e assim por diante. Geralmente essas questões são colocadas com letras maiúsculas, né? Os pontos são com letras maiúsculas. Mas, na verdade, essa questão aqui é a mesma questão anterior. Ela está escrita, formulada diferente, um pouquinho a pergunta, mas mesma coisa. Aqui é o ponto X. Aliás, a coordenada é X e essa aqui é a coordenada Y. Aqui também é a mesma coisa. No segundo ponto, eu tenho a coordenada X e a coordenada Y, né? O que eu vou fazer é basicamente a mesma coisa.
Então, o que a gente vai utilizar? Vamos sempre lembrar da nossa função. Então, a nossa função, genericamente, é f de x, ax mais b, é a nossa função afim. Pronto. Então, veja só que nesse primeiro ponto, o nosso valor de x é quem? Ó? Menos 2. Então, o que a gente vai fazer é reescrever essa função colocando esse x igual a menos 2. E o y igual a menos 3. Ou seja, a gente vai pegar essa função e colocar ela assim. Ax, aonde o x eu já tenho aqui, ó, que é menos 2. Então, eu posso multiplicar. Ó. Multiplicar por menos 2 mais b igual sempre a y, né? Que no caso aqui é menos 3. Veja só que quando eu faço as substituições, o que fica na minha função são apenas os elementos genéricos, o a e o b, tá certo? Então, vamos resolver. Menos 2 vezes a, menos 2a, mais b, igual a menos 3. Já formei a minha primeira equação. Ok, vamos para o outro lado. Então, no outro lado eu tenho a mesma coisa. Eu tenho ax, e quanto é o x? O x é 1. Então, multiplica por 1, mais b, igual a y. O y é quanto? 3. Pronto. Já fiz a segunda equação. Agora eu vou juntar as duas equações, formar um sistema de equação. Menos 2a mais b igual a menos 3. E a segunda, acabei não ajeitando aqui, a vezes 1. Dá a mais b igual a 3. Pronto. Segunda equação, a mais b igual a 3. E naquele exemplo, eu tinha eliminado o b. Agora vamos eliminar o a. Percebendo que se eu quisesse eliminar o b aqui, era muito simples, basta eu multiplicar qualquer uma das equações por menos 1, e quando eu somar, já elimino o b. Mas aqui eu quero eliminar o a, então posso multiplicar essa segunda por 2. Né? Tem aluno que pensa que a gente sempre vai multiplicar por um valor negativo para eliminar, mas veja que se eu multiplicar esse a por um valor negativo, quando eu for somar, ficaria assim. A vezes 2, se fosse menos 2, ficaria menos 2a, com menos 2a de cima, então não eliminaria, porque eu tenho que ter simétricos para eliminar. Então, já que eu tenho um negativo lá na primeira equação, então eu tenho que ter aqui um valor positivo para eliminar exatamente o a. Então, vamos fazer a multiplicação. Vai ficar a vezes 2, 2a, b vezes 2, 2b, e 3 vezes 2, 6. Pronto. Então, já tenho agora uma equação equivalente. Vou repetir a primeira equação para a gente fazer a adição. Pronto, repetida a segunda, a primeira equação, vamos somar. 2a menos 2a são simétricos, então cancela, dá igual a 0. 2b com b dá 3b. 6 menos 3, 3. Então, b é igual a 3, e esse primeiro 3, que está no primeiro membro, ele vem dividindo, e 3 por 3 é igual a 1. Pronto, já encontrei o valor de b. Então, agora que a gente já encontrou o valor de b, vamos substituir para encontrar o valor de a. Então, quando eu vou substituir, eu posso utilizar qualquer uma das duas equações, né? Sempre buscando a mais simples. Vamos pegar essa segunda que está mais simples, está menor, né? Então, vai ficar a mais b igual a 3. E eu acabei de descobrir que o b é 1. Então, vai ficar a
mais 1 igual a 3. Ou seja, A é igual a 3 e esse 1 que está no primeiro membro somando, ele vem subtraindo para o segundo. 3 menos 1, 2, e acabei de descobrir o coeficiente A. Pronto. Descoberto ele, já posso escrever a função, sempre olhando para a função genérica. Então, eu posso escrever f de x igual a ax. Quem é o A? O A é 2. Então, eu coloco 2x mais b. b é igual a 1. E está formada a equação que a gente estava procurando. Pronto, pessoal. Na aula de hoje é isso. Até a próxima aula. A gente vai responder mais atividades sobre essa e outros assuntos. Até mais, turma.